prontinho, boa aula. Eu vou Obrigada. te passar o host, tá bom? Tá, E eu vou precisar sair. então tá bom, beijo. Beijo. Oi, gente, bem-vindos ao nossa correção do simulado, né? Foi o primeiro simulado do quarto secretariado. E aí, o maior detalhe dessa aula hoje é que a gente vai fazer a correção da tradução e da versão. Por que não vai fazer da composition e do summary? Porque isso é muito pessoal, né? Esse tipo de texto. Ele não tem uma fórmula, né? O que tem é o gabarito do que precisa ter dentro de uma composition e o que precisava estar dentro do summary, mas como eles são textos de um cunho um pouco mais pessoal e ele não tem uma forma única de ser feita, é difícil você fazer uma correção online para todos, né? Agora, as traduções não. A tradução, ela tem como você fazer. Só que assim, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que por mais que a tradução tenha um gabarito, esse gabarito da tradução, ele não é definitivo. Quando a gente vai olhar um gabarito de tradução, o mais importante é ver quais foram os erros gramaticais que a gente cometeu. Se a gente acabou não entendendo a frase de forma errônea, né? Por exemplo, a gente vai ler o texto e aí a gente teve uma interpretação diferente do que a frase realmente estava dizendo, e aí a gente acaba traduzindo errado. Observar preposições, isso é muito importante. Ordem das palavras, isso também é muito importante, que vocês observem sempre. Porque aquilo que a função morfológica que a palavra tem dentro do texto precisa se manter na tradução ou na versão de vocês. A diferença é que, se for adjetivo e substantivo, aqui no português, o substantivo, que é o nosso referencial, vai vir antes do adjetivo, normalmente, né? E no inglês, esse aspecto é invertido. Outro detalhe importante que a gente sempre tem que olhar é a concordância do verbo. Não só do inglês, como do português. Vocês não podem esquecer que para eu fazer uma boa versão, eu tenho que ter domínio completo do português. Então, vocês, quando terminam de ver a versão de vocês, deem uma olhada nas regências, que é um dos erros que eu mais encontro quando eu vou corrigir versão. O pessoal erra muito regência, porque acham que estão fazendo uma prova de inglês e simplesmente esquecem de levar isso em consideração. E o fato é que não importa porque a prova é de inglês, o português de vocês tem que estar perfeito. Além de tudo, observar a categoria do texto. Se ele é um texto mais histórico, a tradução ou a versão também tem que se manter com caráter histórico. Se ele for um texto mais literário, a tradução ou a versão tem que se manter com essa característica literária. Então, manter o tipo de texto do original é ser fiel ao texto, que é o que eles falam tanto lá no edital da bendita fidelidade, né? A fidelidade ao texto. Muita gente que foi fazer esse simulado mandou mensagem para mim dizendo: prof, eu nunca tinha feito um simulado, é a primeira vez que eu fiz um simulado. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender a fazer quando a gente vai fazer simulado é, primeiro de tudo, aprender a ler, né? Isso é essencial. Segundo, saber categorizar o tipo de texto que você está lendo. Ele é um texto literário, é um texto histórico, é texto jornalístico. Por que isso? Porque o estilo de linguagem que você vai usar vai ter que ser mantido da fidelidade. E terceiro, é não confundir fidelidade com literalidade. São dois aspectos totalmente diferentes. A literalidade é você traduzir algo ao pé da letra, independente do que signifique. É pé da letra, palavra por palavra. O que a gente quer quando faz traduções, e isso vocês vão levar para o mundo diplomático quando vocês passarem, é a literalidade. Ou seja, a informação que eu passo ali
naquele idioma permanece no outro idioma, mesmo que eu use outras palavras. Então, não confundam fidelidade com literalidade. Isso é passo primordial. Um exemplo clássico que a gente pode usar, por exemplo, são expressões idiomáticas. Por exemplo, vamos supor, vocês estão traduzindo ali, vão fazer uma tradução de um texto literário e o autor enfiou no meio do texto ali, a vaca foi pro brejo. Como é que vocês vão traduzir isso? Literalmente? Vocês vão colocar lá? Não, né, gente? Vocês vão transformar esse nosso ditado numa outra maneira de dizer isso em inglês, né? The game was over, or there was no accordance, no agreement. Enfim, vai depender do contexto que eu estou trazendo a minha versão ou a minha tradução, tá? Então, pelo amor de Deus, não confundam literalidade com fidelidade. Outro conselho que eu dou: tentem não inverter a ordem da frase. Se a frase já está na voz passiva, tente mantê-la na voz passiva, a não ser que você perceba que na voz passiva ela ficou completamente incompreensível. Você passou para a voz passiva no português e aquilo ficou um embaralho impossível de entender. Aí você inverte, ativa, né? Localiza o sujeito na frase original, localiza o verbo que está sendo conjugado conforme aquele sujeito, veja onde é que estão os adjetivos e os advérbios, e aí você, com isso, entendendo a sentença em todo o seu contexto, para ela não perder a essência da informação, você inverte. Mas se não, mantenha cada coisa no seu lugar. Mantenha a voz passiva na voz passiva, mantenha a voz ativa na voz ativa. O que é o sujeito na frase original, mantenha como sujeito na frase da tradução. E o que é se o adjetivo está no começo da frase, adjetivo não, perdão. Se o advérbio está no começo da frase, veja se você pode mantê-lo no início da frase. Né? Se você modificar ele para o final da frase, ele não vai acabar concordando só com o verbo, porque a maioria das vezes, quando o advérbio está no início da sentença, o advérbio está modificando a frase inteira. Lembram disso do português? Isso vale para o inglês também. Então, se o advérbio está no início da sentença, muitas vezes ele está modificando a sentença inteira, toda a sentença. Muitas vezes, quando a gente coloca ele na posição original, que é no final da sentença, porque a gente tem que lembrar que sentença tem uma ordem lógica, né? Sujeito, verbo, predicado. Esse predicado pode ser um objeto, um predicativo, e logo na sequência seria o advérbio. Essa ordem se configura para o inglês também. Funciona da mesma forma. Lembrem-se que o inglês e o português são idiomas que têm a mesma origem, né? Os vocabulários acabaram se alterando, mas a origem sintática dos idiomas são iguais. Então, a sintaxe do inglês com a sintaxe do português é muito, muito similar, tá? Então, quando eu coloco o advérbio no seu local original, que seria no final da sentença, muitas vezes ele modifica o verbo diretamente e não a sentença inteira. Então, tá no início da sentença, lá na frase original, veja se quando você for passar para o inglês ou para o português, ele se mantém. Se você pode mantê-lo no início da sentença, para que você mantenha a informação intacta. Isso é uma maneira que você tem de assegurar que você não vai modificar a informação, que você vai tentar trazer o mais fiel possível a informação do texto original, correto? E para que você não cometa nenhum erro por bobagem, porque você não domina a gramática ainda 100%, ou porque você nunca viu aquele tipo de construção, você não está habituado ainda com o inglês escrito, porque a maioria do pessoal que estuda para diplomacia conhece inglês, sabe inglês.
mas não tem o hábito da escrita, tem o hábito da fala. E aí, quando a gente passa para o mundo da escrita, a gente percebe que a gente está entrando em Nárnia, né? E aí a gente acaba se assustando muitas vezes. Ah, eu não sou capaz, eu não dou conta, montar sentença é muito difícil. Eu falo de um jeito, escrevo de outro, assusta. É costume, é costume. Vai escrevendo, vai errando, vai acertando, o importante é escrever. Mas se você tentar nas traduções, que são os exercícios iniciais que a gente faz para o inglês normalmente, e que são aqueles que a gente consegue averiguar com mais facilidade, se você conseguir manter a mesma ordem das palavras e você perceber que você está dizendo a mesma coisa que a frase original, missão completa. Você não está lá na prova para mostrar para a banca, cara, eu sou o gênio do idioma. Não, você está lá para passar. Tá? Põe uma coisa na cabeça. O simples é o que ganha. Vocês entram no concurso, não é com 0, quando vocês entram na discursiva. Vocês entram com os pontos cheios. E aí, à medida que vocês vão errando, os pontos vão sendo descontados. Vamos supor que você faça o texto mais simples, a tradução mais simples possível. Mas você não cometeu um erro de grafia, você não cometeu um erro de gramática, você não cometeu um erro de ordem de sentença, a fidelidade está perfeita, o examinador olha e fala assim, a tradução é horrível, mas está perfeita. Como é que ele vai tirar ponto? Impossível. Você passou. Você passou e passou o nó na banca. Perfeito. Tá? Então, assim, o que eu trouxe foi um molde de uma possível tradução. O que eu quero que vocês observem, então, à medida que eu for traduzindo para vocês. Como que eu faço, né? E o que é possível ser feito. Lembrem-se que existem sinônimos para cada palavra. Então, se vocês usaram uma palavra diferente da que eu vou usar lá na tradução, mas significa a mesma coisa, ó, perfeito, valeu, tá correto. Mas principalmente, observem se vocês entenderam o texto. Principalmente quando vocês forem fazer a versão. Principalmente quando a gente for ver a versão. Desculpa, quando a gente for fazer a tradução. A versão a gente tá lendo em português, vai passar para o inglês, não tem como, né? Mas assim, quando a gente vai ler um texto em inglês, muitas vezes a gente acaba se confundindo, principalmente por causa das preposições. Geralmente as preposições podem ser pequenas pegadinhas, né? Ou muitas vezes a voz passiva, ela dá uma impressão para a gente A e quando a gente vai ler a impressão é B. E outro detalhe muito corriqueiro do inglês é que a pontuação do inglês é muito diferente da nossa pontuação. A gente separa cada sentença que a gente faz ou por uma conjunção, ou por uma vírgula, ou por um ponto e vírgula, né? Se a gente for colocar um advérbio fora do seu lugar, por exemplo, no meio da sentença, a gente separa esse advérbio por 2 vírgulas, né? Não é o caso do inglês. Tem muito advérbio em meio de sentença que não tem pontuação nenhuma, vai do contexto. Você tem que aprender a ler, tá? Conselho de professora. A gente escuta muito por aí, você não precisa treinar, falar inglês para aprender inglês. É verdade. Porém, você pegar textos, pega o texto escrito e acha o áudio do texto e leia o texto com o áudio. Para quê? Para você aprender a ler entonação. Onde a vírgula deveria existir, mas ela existe imaginariamente. Ela não está lá fisicamente. Ela só está lá imaginariamente. Quem que vai trazer isso para vocês? O ouvido. E aí, consequentemente, o cérebro começa a trabalhar. Opa, isso aqui é um advérbio, está deslocado do lugar e deveria ter uma vírgula no português, porém não tem no inglês. Então, eu sei que aqui tem uma pausa, né? Então, eu sei que aqui eu faço uma leve pausa na respiração e continuo a leitura. E para vocês ir também pegando desculpe o termo,
malditos phrasal verbs. Tá? Por quê? Porque o phrasal verb é um verbo atrelado, na maioria das vezes, a uma preposição. E a gente acha que a preposição é só uma ligação ali na sentença. Quando a gente vê aquela porcaria tá no meio do caminho, mudando todo o significado do verbo, passando a perna na gente e a gente tomando no rabo. Perdão o jeito de falar, mas é um saco esses benditos esses phrasal verbs. Tá? E isso cai pencas. Pencas. No TPS é reescrita. Gramática cai muito pouco no TPS. Né? É muito mais questão de interpretação de texto, muito mais questão de vocabulário. Mas é justamente aí que está o problema dos phrasal verbs. Porque o phrasal verb, o fato de eu conectar um verbo com uma preposição, modifica totalmente o seu significado. Dá outra interpretação para o texto, dá outra conotação, outra semântica para o texto. E aí o examinador, sabendo que a gente não lê muito, que a gente achou que porque fez um intercâmbio a gente entende de inglês como se fosse gênio, né? Porque a gente fez o abstract do TCC, a gente é doutor em inglês, né? Ele sabe o que passa na cabeça da gente, não se engane, ele sabe. Lê pensamento, tem bola de cristal, não, mas tem. Acreditem em mim. Ele vai exatamente naquele phrasal verb que faz parte das low frequency words, ou seja, das palavras de baixa frequência, traz um sinônimo dizendo que é um antônimo. Ou o contrário, traz um antônimo dizendo que é um sinônimo. E aí, ó, lascou nós, né? 1,25 ponto a menos, e isso pode ser a diferença de entrar e sair. Lembrem-se da correção do ano passado. Teve uma correção, eles fizeram nhaca por causa disso, teve que passar por toda a correção de novo. Um moço estava dentro e na recorreção, por causa de 0,1, ele ficou fora. E ele estava dentro na primeira correção. Eu não queria estar no lugar desse cara, honestamente eu tinha infartado. Eu tinha parado no hospital. Tá? Então, peguem áudios, tem muito. Podem ser textos simples, depois vocês vão complexificando. Tem uma ferramenta no Office. Não, deixa eu ver se eu consigo achar o nome dessa bendita aqui. Só um pouquinho. No OneNote do Windows. Né? A gente tem o Word, tem o Excel e tem o OneNote. Eu uso ele como meu caderno de estudo para o CACD. E eu faço todos os textos que eu quero ler e que eu tenho alguma dificuldade em relação a alguma vírgula, entonação dessas coisas, eu mudo o idioma lá do OneNote para o inglês, jogo o texto inteiro na fidelidade que está lá na revista. Geralmente eu faço isso com os textos da The Economist, que são os mais complexos, né? E boto ele para falar enquanto eu estou lendo ao mesmo tempo. Ele, no inglês, ele sabe fazer essa entonação, porque ele sabe que o inglês tem pontuação diferenciada do português, tá? E tem ferramentas online também, ou seja, tem audiolivros. Vocês podem procurar audiobooks, né? Então, isso aí já vai, assim, lembrem-se das extensive readings, né? Se vocês nunca ouviram falar das extensive readings, depois vocês mandam mensagem para o quarto secretariado, de repente eu faço uma aula aberta só para explicar para vocês o que é uma extensive reading e a importância disso para os nossos estudos do CACD. Bom, eu vou pegar aqui o slide e vamos começar a trabalhar. Tá todo mundo vendo o slide? Beleza. Se eu mudar o slide aqui, vocês conseguem ver a mudança? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a tradução, né? Se vocês observaram, eu fiz uma pequena sacanagem, né? Eu tirei uma nota lá do Ministério, a nota imprensa para o Ministério. Eu acho isso interessante porque, assim, é uma forma de vocês terem contato já com o vocabulário diplomático. É uma forma de vocês já irem se preparando para o dia a dia de vocês, lá no MRE, né? Então, vocês já vão entendendo as siglas, né?
por mais que a sigla esteja no seu formato original em inglês, quando a gente vai fazer o inverso, a gente tem que colocar ela no português, né? E o contrário, por exemplo, a sorte aqui é que a Organização Marítima Internacional, quando eu passo para o inglês, ele fica igual. Então, teve essa vantagem. Mas tem outras siglas que já não são assim, né? Então é bom que vocês já vão se adaptando e já vão pegando as manhas, né? Então ele diz aqui: os países membros da Organização Marítima Internacional adotaram hoje em Londres uma estratégia inicial. Vejam que estratégia inicial no texto original, gente, já está em letra maiúscula. Significa que isso aqui é o nome do documento que eles vão apresentar. Adotaram hoje em Londres uma estratégia inicial. Se está em letra maiúscula aqui, e não é porque é regra de capitalização, na tradução vocês, na versão, vocês, eu coloquei tradução, é versão. Mas então na versão, tem que manter em letra maiúscula, tá? Por quê? Porque foi alguma informação que ele achou importante e ele achou que ele deveria manter, né? Então, se ele achou que deveria manter desse jeito, a gente também vai manter desse jeito. Então, adotaram hoje em Londres uma estratégia inicial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa da navegação internacional. A estratégia fortalecerá os esforços da redução de emissões do setor, que já conta com medidas ambiciosas e obrigatórias de melhoria de eficiência energética, né? Então, aqui está fácil. Os países membros da Organização Marítima. Tem uma regrinha de artigo que a gente não usa artigo para instituições. Tá? Então, eu não vou começar aqui dizendo The States Members of International Maritime Organization. É uma instituição, não usa artigo. Tá? Aqui eu não vou usar artigo. Então, eu vou começar. States Members of the International Maritime Organization, IMO, adopted. Vejam que eu estou mantendo o mesmo tempo verbal. Adotaram, está no passado. Então, adopted, no passado. Aí, vocês têm que lembrar dos verbos regulares e dos verbos irregulares, né? Dá uma olhada em simple past, dá uma olhada em present perfect, past continuous, né? Se vocês perceberam que vocês erraram isso aí, volta na gramática, dá uma olhada especificamente nesse erro de vocês. Então, State Members of the International Maritime Organization adopted today. Veja que eu estou mantendo o advérbio no mesmo lugar. Adopted today in London an initial strategy to reduce greenhouse gas. Efeito estufa é greenhouse. Se vocês não sabiam disso, bota no vocabulário de vocês. Tá bom? Como o tema de meio ambiente é um tema quente, tá? Então, greenhouse, efeito estufa. Não é... Isso aí é mais assim, é mais memorável para quem faz cultivo, para quem mora em regiões frias e acaba plantando. Sabe aquelas casinhas que a gente faz de vidro e lá dentro a gente planta as plantinhas? Então, aquelas casinhas são chamadas de greenhouse. E por que elas são chamadas de greenhouse? Porque elas criam dentro da casinha um ambiente, uma atmosfera própria, mais quente, mais adequada para as plantas. Então, elas lá dentro criam um efeito estufa, que é de manter o calor dentro daquele ambiente fechadinho. Por isso que é greenhouse, efeito estufa. Às vezes essas explicações assim são bacanas para vocês gravarem o vocabulário. Então, adopted today in London an initial strategy to reduce greenhouse gas emissions from international shipping. Tá? Ah, mas shipping, professora, é ING. Aí, se vocês erraram aqui, onde vocês vão? Vocês vão na gramática e vão procurar adjetivos originários de verbo. E aí, podem ter dois tipos de adjetivos originários de verbos, terminados com ING e terminados com ED. Tá bom? Daí vocês olhem especificamente essa parte da gramática. The strategy will strengthen efforts
to reduce emissions from this sector, which has already adopted ambitious and mandatory measures for improving energy efficiency. Se vocês olharem, gente, eu estou mantendo exatamente a mesma ordem das palavras. O que eu estou invertendo? Aonde eu tenho que inverter adjetivo com substantivo, né? Quem nunca estudou attributive adjectives e predicative adjectives, procurem isso numa gramática para vocês entenderem que attributive adjectives, eu obrigatoriamente inverto ele com o substantivo, mas existem algumas exceções. E que alguns adjetivos eu não posso usar eles colados com os substantivos. E o porquê disso, tá? Então, se vocês olharem, eu só estou invertendo o que é substantivo com adjetivo. Mas aqui, ó, eu usei um tempo verbal, né? Que é o tempo verbal present perfect. Por que eu estou usando isso? Aqui diz, ó, que já conta com medidas ambiciosas e obrigatórias de melhoria de eficiência energética. Se vocês já estudaram Present Perfect, vocês vão lembrar que o Present Perfect é uma ação no passado que tem efeito no agora. Então, dependendo de como eu quero transmitir isso, eu posso usar uma sentença no presente ou eu posso usar uma sentença no passado. Eu optei por trazer essa sensação de que a gente não só adotou, como adota até hoje. Tá? Mas ele aqui, ó, já conta com medidas. Se vocês colocaram isso aqui, it counts with ambitious and mandatory or obligated, não, tá? Quem colocou obligated vai ficar estranho. Vai ficar esquisito. Tá? Então, tem preferência nesse caso aqui por mandatory. Tá? Porque o obligated, ele acaba sendo ou no caso aqui tem que ser adopted ambitious and obligating measures. Mas vai ficar esquisito, porque vai quebrar um pouco do paralelismo, entende? Porque eu vou estar usando um adjetivo e aí eu vou estar usando um verbo que se transformou em adjetivo. Tentem achar adjetivos de origens iguais para usar juntos, sempre que vocês puderem. Por exemplo, se eu quero usar dois adjetivos, tentem usar dois adjetivos que tenham origem substantiva, né? Fica mais fluido o texto, não fica tão esquisito, não fica travado o texto, não fica quebrado. Então, measures, medidas, né? De eficiência energética. Energy efficiency. Vejam que eu inverti aqui porque o inglês pede para eu inverter substantivo com adjetivo. Tudo bem? Nas negociações, o governo brasileiro favoreceu a adoção de uma estratégia ambiciosa em linha com a Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima, seu protocolo de Quioto e seu Acordo de Paris. Primeira coisa que vocês têm que observar é que nas negociações aqui é um advérbio. Então, ele está deslocado. Será que eu posso manter ele no início da sentença? Né? Então, vocês façam e vejam se a sentença não ficou estranha. Se vocês colocaram no final, vejam se não é melhor ele ficar no início. Para eu não mudar o que a sentença quer dizer. O governo brasileiro favoreceu a adoção de uma estratégia ambiciosa, beleza, em linha com a Convenção Quadro, com a Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima, seu protocolo de Quioto. Esse seu se refere a quê? Você vai precisar traduzir esse seu também. Ele está fazendo referência a alguma coisa, né? Então, é uma estratégia ambiciosa, em linha com a Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima. Aí, a Convenção Quadro do Clima é o seu protocolo de Quioto, da Convenção Quadro do Clima, e seu Acordo de Paris, da Convenção Quadro do Clima. Então, esse seu aqui volta com em linha. Aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou colocar em linha? Não, gente. A gente pode usar pronomes, né?
no lugar para substituir. Vejam como é que eu fiz aqui, ó. At the negotiations, ó, mantive. The Brazilian government. Lembrem-se que quando eu estou falando de estados, nações, tem que estar capitalizado, letra maiúscula. Brazilian government was in favor of adopting an ambitious strategy in line with the United Nations Framework Convention on Climate Change, its Kyoto Protocol and its Paris Agreement. Eu precisei me preocupar tanto em saber esse seu fazendo referência a quem? Não, porque eu acabei fazendo a mesma lógica que eles, né? E mantive a tradução tranquila. Tudo bem aqui, gente? O Brasil defendeu que as emissões da navegação deveriam alcançar um pico e passar a declinar o quanto antes, visando a progressiva eliminação até a segunda metade do século. Então, Brazil proposed. Por que eu não coloquei aqui defended? Porque a maioria das vezes que vocês forem ler, toda vez que vocês forem ler, que o Brasil foi lá, numa convenção, num tratado, alguma coisa, eles nunca falam defended. Eles sempre falam proposed. Porque o Brasil vai lá, ele defende a ideia dele, mas na verdade ele está propondo uma ideia. Ele não só defende, como ele propõe aquela ideia. Então, se vocês pegarem os textos em inglês de diplomacia, você vai ver que eles não usam a palavra muito defended, eles usam muito mais proposed. E se vocês forem olhar os discursos, não do presidente na ONU, não, mas dos próprios diplomatas na ONU, vocês vão ver que eles raramente falam defending, eles falam proposing. Tá? É o termo mais comum dentro da diplomacia. Então, Brasil, olha lá, nome de estado não tem artigo no começo. Então, eu não falo the Brazil, é só Brasil. Então, Brazil proposed that emissions from international shipping should peak and decline, ou seja, o pico e declinar. Ó, querendo ou não, eu traduzi ao pé da letra, mas eu mantive a fidelidade, certo? Aiming to phase them out as soon as possible. Esse o quanto antes, eu botei aqui, ó, tá aqui, as soon as possible. Eu botei no final, porque quando eu fiz a sentença, ela ficou assim: Brazil proposed that emissions from international shipping should peak and decline as soon as possible, aiming to phase them out. E eu achei que ficou estranho no meio do caminho. E aí, na minha cabeça, quando eu coloquei o soon as possible antes do aiming, o aiming para mim estava concordando com o possible e não com o decline. Então, para eu deixar isso mais claro, o que eu achei melhor? Manter a sentença com o sujeito, verbo, adjetivo, tudo concordando um juntinho do outro e botar o advérbio lá no final para que ele não atrapalhasse nessa concordância. Então, aqui é um exemplo de vocês verem que manter o advérbio muitas vezes no mesmo lugar é possível, mas tem vezes que ele atrapalha no entendimento da sentença. Então, eu achei melhor tirar ele dali e colocar ele no final. Eu achei que ficou mais fluido. Se vocês não concordam comigo, vocês me avisem, por favor, que aí eu vou achar uma outra forma de dizer isso aqui para vocês, tá? Mas eu achei que ficou bom. Ó, Brazil proposed that emissions from international shipping should peak and decline, aiming to phase them out as soon as possible. Tá aqui, tá tudo aqui, né? O quanto antes, visando a progressiva eliminação até a segunda metade do século. Aí você pode falar assim: professora, cadê o até a segunda metade do século? Tá aqui. No later than the second half of this century. Tá? Tá aqui. Portanto, a estratégia deveria ser fundamentada em informação e dados sólidos. For such,
The strategy should be based on information and solid data. Tudo bem até aqui, gente? Tá todo mundo captando a mensagem? Vejam o que eu faço sentença por sentença. É claro que quando eu fui fazer a tradução, eu li o texto de início ao fim. Isso é uma coisa que vocês não podem fazer. Deixar de fazer, aliás. Por quê? Porque é o contexto que vai mandar. Não é o vocabulário isolado. O vocabulário só existe porque ele está inserido dentro de um contexto. Então, eu preciso ler o texto do começo ao fim. E depois que eu li o texto do começo ao fim e entendi o contexto, aí sim, eu posso começar a tradução. E aí o legal é fazer sentença por sentença, da letra maiúscula até o ponto final. E aí, depois que vocês terminam toda a tradução de vocês, leiam ela como um conjunto todo. Está dando sentido? Está dando lógica? O que eu estou dizendo em inglês, eu estou dizendo em português? Tá? Porque é o contexto que manda. A estratégia determina que toda ação na IMO deverá ser orientada por, dentre outros, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que pauta toda a cooperação internacional na área de mudança do clima. Então, the strategy established. Professor, por que você colocou esse artigo? Porque, gente, ele está falando da estratégia. Olha aqui, ó, tem letra maiúscula. Então, não é qualquer estratégia, é uma estratégia específica. Então, é the strategy, tá? The strategy establishes that all actions under the IMO should be guided by, amongst others, the principle of common but differentiated responsibilities. Né? O princípio... Diga. Não mudou o slide. Tá, peraí. Primeiro que tem. Só um minutinho. Às vezes acontece isso mesmo. Obrigada. Tá vendo agora, Léo? Deus que ajude. Então, lá, a estratégia determina que toda ação da IMO deverá ser orientada por, dentre outras, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, the strategy, já expliquei esse artigo aqui, né? Establishes that all actions under the IMO, olha aqui, ó, que toda ação na IMO. Mas se for toda ação na IMO, então é toda ação sob a IMO. Então, cabe esse under aqui. Mas se vocês colocaram all action in the IMO, aí teria que tirar esse artigo, tá? In IMO. Tá errado? Tá não, tá? Não tá errado. Então, the strategy established that all action under the IMO should be guided by, amongst others. Veja que eu consegui manter, não ficou ruim, não atrapalhou, eu manter o advérbio aqui no meio da sentença, né? The principle of common but differentiated responsibilities. Então, é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que eu achei melhor? Eu achei melhor colocar, porque assim, qual é o substantivo? Né? O substantivo é o princípio princípio. Se eu colocar o princípio comum, se eu tirasse esse das responsabilidades, o sentido não perdia. Eu perco em termos de informação, mas o sentido eu não perco, correto? Então, é o princípio das responsabilidades. Princípio das responsabilidades comuns. Então, eu coloquei Principle of Common, but Differentiated Responsibilities. Porque é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que é comum? As responsabilidades. O que é diferenciada? As responsabilidades. Entendem? Então, esses dois adjetivos aqui, ó, o comum e o diferenciada, modificavam a palavra responsabilidade. Ele não estava modificando o princípio. Eles estavam modificando responsabilidade. Então, por conta disso, eu pude inverter. Principle of common but differentiated responsibilities. Porque o que é comum? As responsabilidades. O que é diferenciado? As responsabilidades.
Se eu colocasse the principle of the responsibilities common but differentiated. Fica esquisito, não fica? Parece uma salada estranha. Vou falar de novo. Principle of responsibilities common but differentiated. Já começar que esse responsibility common já não deu certo. Já ficou estranho. Tá, então vamos inverter só isso. Principle of common responsibilities but differentiated. Mas o que é diferenciado? As responsabilidades ou o princípio? Né? Então eu achei melhor trazer o termo que estava sendo modificado por eles para o final, porque a gente lembra que é adjetivo e depois substantivo, certo? Então eu achei melhor pegar todos os adjetivos que modificavam esse substantivo, pôr no começo e pôr o substantivo no final. Porque daí eu amarrei aqui que common e differentiated estão modificando responsibilities. Pegaram isso aqui, gente? Tá? Que pauta toda a cooperação internacional na área de mudança do clima, which guides all international cooperation in the area of climate change. Aí vocês vão me perguntar, professora, por que você usou which e não that? Conselho de quem lida com inglês há muito tempo. Se vocês não conseguem diferenciar relative clauses, se vocês não sabem diferenciar defining e non-defining relative clauses, não usem o that. Por quê? As relative clauses seriam o que para nós são as orações subordinadas adjetivas. E aí as orações, as relative clauses, elas podem ser separadas em defining e non-defining. E aí eu tenho diferença entre as duas, inclusive com relação ao uso do pronome relativo. Nas defining, eu posso usar qualquer pronome relativo. Na non-defining, eu não posso usar o pronome relativo that. Então, se eu não sei usar, se eu não sei fazer essa diferenciação, e eu acabar usando o that no lugar errado, eu erro gramática e eu perco ponto. Então, se vocês ainda não fizeram esse estudo na gramática sobre relative clauses, ou tem dificuldade para diferenciar defining e non-defining relative clauses, não usem o that. Aqui é um caso, tá? Por quê? São princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que pauta toda a cooperação internacional na área de mudança do clima. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. E se eu fosse transformar isso aqui, essa minha análise sintática para o inglês, eu vou dizer que isso aqui é uma non-defining relative clause. Então, não posso usar o that aqui. Por isso, eu não usei o that. Tem que usar o which. Se for pessoa, who. Né? Por isso que eu não usei o that. Então, se vocês usaram o that aqui, troque, tire. Põe o which, está errado. Tá? Qualquer medida para reduzir emissões deverá ter seus impactos sobre os países em desenvolvimento avaliados com antecedência, em especial considerando fatores como a distância dos mercados, o tipo de carga, a segurança alimentar e o desenvolvimento socioeconômico. Muito bem. Então, qualquer medida, any measure, para reduzir emissões, to reduce emissions, deverá ter seus impactos sobre os países em desenvolvimento avaliados. Então, shall be subject to a previous assessment of its impacts on developing countries. Essa foi uma possibilidade que eu fiz. Aqui eu fiz outra. Eu fiz duas formas de fazer a mesma frase. Tá? Professora, por que você não usou o should? Primeiro, porque eu achei que o should ficaria muito impositivo. Na minha concepção, o shall
além de dar essa visão de futuro, né? Deverá, lá no futuro. Eu transformo o texto numa polidez, eu deixo o texto polido, mas eu não dou essa imposição do should. E nem do must to, né? E tem muita gente que vai traduzir isso aqui e vai colocar aqui. Any measure to reduce emission must be. Mas quando eu falo must be, eu estou impondo. Sabe? Eu estou colocando uma... É muito forte, é uma imposição, é tipo uma obrigação. Será que será que eu quero colocar isso aqui? Eu estou falando de um acordo, estou falando de um tratado, eu estou falando de uma negociação, né? Será que eu quero colocar um termo assim tão forte como must? Tá? Mas eu coloquei o should. Tá errado? Não, não tá errado. Tá errado não, tá? Que nem eu disse, eu tô trazendo para vocês uma possibilidade, para vocês abrirem até os olhos e a cabeça e trazerem outras formas de enxergar, uma forma de traduzir. E aí eu trouxe duas formas de traduzir o mesmo texto para vocês verem qual é o impacto de vocês inverterem as palavras dentro de um texto. Então vamos lá. Emissões deverá ter seus impactos sobre os países em desenvolvimento avaliados com antecedência. Aí eu coloquei aqui. Shall be subject to a previous assessment of its impacts on developing countries. Vejam que o que está no final eu trouxe para o início, o que está no início eu virei para o final. Eu estou dizendo a mesma coisa? Tô. Mas vocês vejam a complexidade de você montar uma sentença dessa e do perigo de você incorrer em erro. Não é verdade? Então, fica bem feito, mas o risco de você errar é muito grande. Se você domina isso completamente, perfeito. Manda ver. Vai ficar lindo e o orientador da banca vai olhar e vai falar, caraca, velho, esse é bom. Mas olha aqui uma outra alternativa e que fica tão boa quanto. Então, any measure to reduce emission shall have its impacts on developing countries previously evaluated. Também, muito bem escrito, traduzido com fidelidade e dizendo a mesma coisa que a frase anterior. Beleza? Tá? Depois eu vou ver com o pessoal do quarto secretariado se eu posso deixar esses slides disponíveis para vocês, até para vocês, né, poderem rabiscar e escrever depois, se vocês quiserem comparar em casa e tudo. Em especial, considerando fatores como distância dos mercados, o tipo de carga, segurança alimentar e desenvolvimento econômico. Olha, ele está listando, né? Então a gente vai listar também. Aqui. In particular, professora, eu coloquei em special. Porque aqui, esse em especial, nesse caso aqui, é sinônimo de particularmente. In special, ele tem uma entonação do especial, mas no sentido de fenômeno. Sabe? Quando vocês olharem essa palavra in special assim, tentem usar mais in particular. Tá? Ele dá um tom mais sóbrio para o texto. Então, in particular, considering factors such as distance from market, type of cargo, food security, and socio-economic development. Beleza? Esse hífenzinho aqui, se não fosse no final da sentença, poderia manter sócio, tracinho, economic, tá bom? A partir de 2019, a IMO conduzirá coleta de dados de emissões de navios e trabalhos técnicos que informarão a estratégia final a ser adotada em 2023.
Ó, então esse a partir de 2019 eu consigo manter aqui no começo. From 2019, né? Onwards, the IMO will carry out data collection of shipping emissions and technical studies that shall or that will inform final strategy to be adopted in 2023. Vejam que aqui, ó, é a ser adotada. To be adopted. Eu estou falando em voz passiva. Então, eu tento manter a voz passiva aqui também. Vocês vão pensar aqui, o que é esse onwards aqui, professora? Foi para eu dar ênfase a esse a partir. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui, esse from 2019 onwards, eu estou dizendo que começando em 2019 para frente, the IMO will carry out data collection. Foi isso que eu quis dizer. Eu quis deixar claro que não é só começar em 2019, mas é começar em 2019 e continuar depois, 2020, 2021, entende? Que é o que esse termo aqui para nós quer dizer, né? A partir de. Então, quando eu uso a partir de no português, eu quero dizer que aquilo ali é o início e que vai ter uma continuidade. Então, esse onwards aqui foi só isso que eu quis trazer. Essa sensação de continuidade. Aqui o shall e will. Professora, qual que é a diferença do shall e will? Polidez. Poderia colocar o will? Claro. That will inform the final strategy to be adopted in 2023. Poderia sem problema. Não é que o will não pode ser formal. O will é formal. Mas se a gente tivesse uma escala de formalidade, vamos dizer que o will estava no 1 e o shall estava no 12. Entender? Aí vai de você escolher. Aí você vai me perguntar assim, tá, professora, então seja direta. Você usaria o will ou usaria o shall? Eu usaria o shall. É a mesma coisa do will, é polido, é educado. Não corro o risco não corro o risco do cara da banca. Agora, aí você vai falar assim, professora, mas eu não sei usar o shall direito. Aí eu usaria o will. Não tenho domínio do shall, eu tenho dificuldade com esses modal verbs, então eu uso o will. Entendeu? E qual que é a melhor estratégia? Qual que é a melhor ferramenta? Qual que é o melhor vocabulário? A melhor ferramenta, o melhor vocabulário é aquele que você domina bem. Isso é muito individual. Porque tem muitos alunos que dominam muito bem os termos econômicos, mas não dominam muito bem os termos diplomáticos. Eu já tenho alunos que dominam a gramática super bem, mas na hora de montar sentenças são verdadeiras tragédias. Então, o que a pessoa tem que fazer? Tentar sanar os defeitos, mas usando as estratégias que ele domina bem. Os melhores vocabulários, aquele que ele sabe escrever super bem. Usar os verbos que ele sabe usar muito bem. Ah, não vou inventar moda. Eu não conheço aquele phrasal verb e vou usar. Se eu for fazer exercício, treinamento, simulado, eu me jogo. Na prova, a melhor estratégia é usar as ferramentas que eu domino bem. Então, se você não domina bem o shall, usa o will. Né? E, por favor, não é irão informar. Tá? Eu peguei alguns textos que o pessoal não conjuga o verbo. Então, estava escrito assim, trabalhos técnicos que irão informar a estratégia final. Gente, conjuguem os verbos. O que é melhor você dizer? Irão informar ou informarão? Isso, claro que eu estou pensando na tradução, né? Mas assim, conjuguem os verbos, tá? O Brasil continuará a trabalhar para uma estratégia final que seja ambiciosa e progressiva, baseada no conhecimento, em linha com os princípios e objetivos do Acordo de Paris e alinhada com a promoção do comércio, do desenvolvimento sustentável e da segurança alimentar.
Então, vamos lá. Brazil, nada de artigo. Will continue, né? Se eu estou falando de futuro, aqui eu vou passar para o futuro também. Professora, posso usar o shall? Pode. Foi uma opção minha agora usar o will. Até para eu evitar repetição. Né? Brazil will continue to work for a final strategy that is ambitious and progressive, knowledge-based, né? Baseada no conhecimento. O que eu fiz? Eu peguei e transformei essa sentença toda aqui, ó, baseada no conhecimento, num adjetivo todo. Aliás, num adjetivo todo não. Num substantivo, num compound, a noun compound, né? Knowledge-based. Vocês nunca ouviram falar de compound noun? Procurem na internet. Bota lá, compound, compound, com C-O-M, pound, P-O-U-N-D, compound noun. E busquem. Vocês vão ver que são formação de substantivos com junção de outros substantivos. Por exemplo, quando eu falo car, é uma coisa. Quando eu falo park, é outra. Agora, quando eu falo park car, eu sei que é estacionamento. Então, eu mudei o significado do car e do park porque eu juntei as duas palavras e fiz uma nova palavra. Não é o caso aqui. Mas eu fiz uma compound com o mesmo significado. Isso existe, professor? Existe. Tá? Existe sim. Em linha com os princípios e objetivos do Acordo de Paris, in line with the principles and objectives of the Paris Agreement, e alinhada com a promoção do comércio, do desenvolvimento sustentável e da segurança alimentar, and aligned with trade promotion, sustainable development and food security. Certo? Agora vocês vão pegar depois, lá no finalzinho do texto, e vão circular o que foi que vocês erraram mais, aonde que foram os erros de vocabulário, né? Aonde que foram as partes de sentença que vocês tiveram erro de interpretação de sentença e de gramática, e aí vocês já sabem aonde que vocês têm que corrigir nos próximos textos e nos próximos exercícios, onde vocês têm que se atentar nos próximos exercícios. Tudo bem? Opa, não foi? Agora foi. Agora seria a tradução. Eu não sei por que na hora que eu fiz o slide eu troquei tradução e versão. Depois eu arrumo e mando para vocês. Perdão, tá? Às vezes estava tão concentrado em fazer as traduções que passou batido. Agora é o texto em inglês, a gente vai passar a tradução, fazer o português, né? Ele tinha acho que 9 parágrafos, não era um texto muito curto, mas a ideia era fazer vocês pensarem mesmo, tá? Brazil and China will work towards using their own currencies in trade transactions rather than the US dollar, according to Brazil's central bank and aides to Luiz Inácio Lula da Silva, Brazil's president. Então, Brasil e China, né? O Brasil e a China. Aqui no português a gente usa artigo, né? Então, a gente não diria Brasil e China. Pode ser, apesar que eu não vejo problema também não. Vocês colocarem Brasil e China. Brasil e China trabalharão. Ou o Brasil e a China trabalharão. Eu não vejo o porquê não usar, tá? Pode usar os dois. Will work, futuro. O que é o will work? Trabalharão. Não é irão trabalhar. Evitem essas composições, tá? Tentem usar, conjuguem. Conjuguem o verbo. Se eu vou falar irão trabalhar, então falem trabalharão. Escrevam trabalharão, tá? Então, will work towards using their own currencies. Então, trabalharão para utilizar suas próprias moedas nas transações comerciais, em vez do dólar americano, de acordo com o Banco Central do Brasil e com os assessores de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Aides são assessores. Tá? Se vocês não acharam isso no dicionário, depois eu passo para vocês um dicionário que tem
não é tradução, ele é inglês-inglês. Mas ele tem significados específicos, por exemplo, termos jurídicos, termos econômicos, termos médicos, termos, sabe? Ele é um dicionário que ele é um dicionário que traz todos os dicionários juntos, mas ele traz os termos específicos, principalmente aqueles de economia, que a gente tem tanta dificuldade. Tá? The move follows recent China challenges to the status of the dollar as the world's leading international currency. Então, the move, a mudança. Não é o movimento nesse caso. Tá? Por quê? Porque eles estão saindo do dólar e estão indo para moedas dos países, né? Então, é a mudança. Fica melhor do que o movimento. Se alguém colocou o movimento, não fica muito legal. Perde o sentido da sentença, tá? Então, a mudança segue os recentes desafios chineses ao status do dólar como a principal moeda internacional do mundo. Tranquilo aqui, gente? Challenges é desafios. Chinese challenges, ou seja, são os desafios chineses, né? Aí alguém pode me perguntar, professora, mas aqui está com letra maiúscula no Chinese e aqui não está com letra maiúscula. Por quê? Porque no português a gente não capitaliza esses nomes, não é obrigatório, só se fosse início de sentença. Porque assim, uma coisa é eu falar da nação China. A nação China eu capitalizo. Mas os chineses, não. É igual eu falar Brasil, aliás, desculpa, vamos pegar um exemplo melhor. Portugal e portugueses. A palavra Portugal, independente do lugar que ela está na sentença, ela vai ficar capitalizada, letra maiúscula no P, né? Agora a palavra portugueses não. Se ele estiver no início da sentença, eu capitalizo. Se ele estiver no meio da sentença, eu não capitalizo. Ele fica com letra minúscula. Por isso que chineses aqui, eu não pus letra maiúscula. Mas no inglês, eu tenho que manter, tá? Se eu falar China ou Chinese, letra maiúscula. Tá bom? Seria equivocado capitalizar Banco Central no parágrafo anterior? Deixa eu achar lá. Seria equivocado. Deixa eu pensar. Não vou responder assim tão rápido, não. Deixa eu pensar. Não. Vitor, não. Porque para nós, se você olhar 90% dos textos que a gente lê em português e que eles fazem referência a Banco Central, tá capitalizado, né? Então, não, pode colocar. Tá? Aí você vai dizer assim, professora, você errou? Errei. Tinha que estar capitalizado. Perdão. Passou batido. Eu perderia 2 pontos aqui. Eu perderia tradução, eu perderia 1 ponto. É meio ponto cada erro. Eu já estaria fora do embate com a galera. Por bobo, né? Mas Vitor, esse capitaliza sim. Porque para nós aqui no português, o Banco Central é uma instituição importante, não é? Então, se ela é uma instituição importante e você olha que todos os textos que a gente escreve, a gente coloca Banco Central em letra maiúscula, então Banco Central tem que estar em letra maiúscula, tá bom? Então, aqui tem que ficar em letra maiúscula. Obrigada, Vitor. Deus que ajude, viu? Passou batido. Mr. Lula da Silva, who is visiting Beijing this week, and Hu Jintao, China's president, first discussed the idea of replacing the dollar with the renminbi and the real as trade currencies when they met at the G20 summit in London last month. Vocês estão vendo que a entonação da leitura faz toda a diferença para entendimento, né? Porque como não tem as vírgulas, em muitos casos, e como a gente não está acostumado com essa inversão,
né? Porque quando a gente tem o substantivo modificado pelo adjetivo, vocês podem prestar atenção que a gente faz a entonação do substantivo recebendo a modificação do adjetivo. Tanto faz se é português ou inglês. Então eu vou ler de novo. Mr. Lula da Silva, who is visiting Beijing this week, and Hu Jintao, China's president, first discussed the idea of replacing the dollar with the renminbi and the real as trade currencies when they met at the G20 summit in London last month. Faz toda a diferença para o entendimento da sentença a entonação da leitura. Tá? Por isso que eu digo, façam leituras com áudio. Vocês não vão se arrepender. E aí eu posso entender o seguinte, gente, o que é sujeito, o que é verbo aqui, né? Onde que começa, onde que termina, essa frase ficou uma bagunça, né? Então eu olho, cadê o verbo? Cadê o verbo? Eu tenho um verbo aqui, is visiting, e eu tenho aqui, first discussed. Tenho dois verbos. Aí tá, eu vou olhar dos dois verbos, qual que é o verbo principal, então? Tá, Mr. Lula da Silva, who is visiting Beijing this week. Então tá, então essa aqui é uma sentença subordinada ao presidente Lula. Então se eu tirar ela, não tem problema. Então se eu colocasse Mr. Lula and Hu Jintao, first discussed. Então discussed é meu verbo principal. Então tudo isso aqui está concordando, o verbo está concordando com tudo isso aqui. Certo? Mas, professora, por que você está olhando isso? Para eu ver se o verbo fica no plural ou no singular. Porque no inglês, o verbo no passado, eu só boto ed ou ele fica irregular. Certo? Ele não tem uma concordância com o sujeito. Quando eu vou passar para o português, eu tenho que saber quem é o sujeito para saber se o verbo vai para o plural ou para o singular. Então, quem que discutiu a ideia de substituir o dólar por renminbi e por real? Quem discutiu? Lula e Hu Jintao. Então, Lula e Hu Jintao discutiram a ideia. Aqui eu matei a concordância. Entenderam? Então, agora a gente vai olhar a sentença pedaço por pedaço. Mr. Lula, então Lula da Silva. A gente tem costume de dizer o senhor Lula para o presidente? É comum a gente ver nas nossas escritas, por exemplo, senhor Bolsonaro, senhor Lula, senhor Henrique Cardoso. Não é costume a gente usar a palavra senhor na frente do nosso presidente. Então, não esqueçam que não é porque está no texto que vocês são obrigados a traduzir. Lembrem-se da nossa cultura. Não esqueçam de botar, nas traduções de vocês, a nossa cultura. Se eu não tenho costume de colocar senhor na frente do presidente, a não ser que eu diga o senhor é presidente, né? Mas quando é o nome do presidente, eu não tenho o costume de dizer o senhor Bolsonaro, o senhor Lula. Inclusive em textos oficiais. Podem olhar, gente. Lá nos textos do MRE, eles não colocam o senhor Bolsonaro. Eles podem colocar o senhor presidente. Bolsonaro decidiu em cúpula, né? Mas quando eles vão começar com a palavra Bolsonaro, ou Jair Bolsonaro, eles falam Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, decidiu em pauta numa reunião internacional. Não é verdade? Então eu não preciso traduzir senhor. Isso aqui pode ser completamente eliminado, porque culturalmente a gente não usa. Professora, tá errado se eu colocasse? Eu perderia ponto? Corre-se o risco. Vocês já são alunos experientes do CACD, já esbarraram com muitos detalhes minúsculos dos estudos e vocês devem ter dado de cara nos estudos de inglês de vocês com as benditas das collocations, que são as combinações específicas de certas palavras, né? Então, não se espantem, no português a gente também tem collocations.
Que a gente combina palavras com certas palavras. A gente não usa qualquer palavra com qualquer outra palavra em qualquer situação. Então, a gente também tem essas escolhas de palavras. Eu vou dar um exemplo bobo aqui para vocês, mas é um exemplo que funciona muito bem. Vamos por invasão de fazenda. Sabe quando tem essas invasões de fazenda? E aí o pessoal que vai invadir fazenda, o que eles fazem? Eles soltam o gado, muitas vezes, para poder tomar conta do pasto e a justiça não encher o saco tanto. Daí a justiça vai lá e intima os donos e pedem para retirar o gado da fazenda. Eu nunca vou dizer, eu convidei as vacas a se retirarem da fazenda. Não tem lógica. Vocês entendem? É uma combinação que não faz sentido nenhum. Então, eu nunca vou dizer eu convidei a vaca a se retirar da fazenda. Ah, professora, mas isso não tem sentido. Exato, isso é uma collocation do português. Entendem? Então, são combinações de palavras. São palavras que só servem, tem algumas palavras que só servem para determinadas situações, para situações específicas. Eu nunca vou dizer que eu convidei uma vaca a sair. Entende? Eu convidei o invasor a se retirar, mas não a vaca. Vocês entendem? Então é a mesma coisa as collocations do português, do inglês. Tem algumas palavras que elas não se combinam. Então o estudo das collocations é primordial dentro do inglês. Por que eu estou falando disso tudo? Porque se existem collocations no inglês e existem no português, o uso desse mister aqui, que culturalmente a gente não usa, teria desconto de ponto. Tudo bem? Então, Lula, who is visiting Beijing this week, que está visitando Pequim essa semana. Beijing é Pequim. Beijing é Pequim. E Hu Jintao, presidente da China, China's president, discutiram pela primeira vez. First discussed. Não é primeiro discutiram. Nesse caso aqui, discutiram pela primeira vez. Tá? Não é primeiro discutiram. Não é como se eles tivessem várias pautas para eles conversarem. Se eles estão falando só sobre disso e não falaram de outros assuntos, então eu não posso dizer que a primeira discussão deles foi essa. Eu tenho que entender que essa foi a primeira vez que eles discutiram esse assunto. Então, discutiram pela primeira vez a ideia de substituir o dólar pelo renminbi e o real como moedas comerciais quando se reuniram na cúpula do G20 em Londres no mês passado. Ó, eu também consegui manter o advérbio aqui no final, né? Não tive prejuízo por manter esse advérbio aqui no final, né? O this week aqui também não tive prejuízo, pude manter ele aqui. Mantive o tempo verbal, discussed, discutiram no passado, né? E o when, como pronome aqui, eu mantive, aliás, pronome não, como conjunção subordinativa, eu mantive ela aqui também, consegui mantê-la aqui. Tudo bem, gente? An official at Brazil's central bank stressed that talks were at an early stage. He also said that what was under discussion was not a currency swap of the kind China recently agreed with Argentina, in which the US had agreed with several countries, including Brazil. Então, an official, gente, pode ser um funcionário, ou se não tivesse falando de alguém específico, poderia ser o cargo, tá? Mas como é um oficial como é um official at Brazil Central Bank, então é um funcionário no Banco Central. Ó, aqui eu já capitalizei, tá vendo? Aquele ali foi bobagem minha mesmo.
Então, an official at Brazil Central Bank. Então, um funcionário do Banco Central do Brasil. E aí um detalhe importante e legal, né? Stress não é só se estressar, tá? Quando eu I stress something, eu quero dizer que eu estou enfatizando, estou dando ênfase para aquilo ali, tá? Então, stressed, enfatizou no passado, tá? Né? ED, passado, continua aqui. Stressed that. Então, enfatizou que as convenções estavam em uma fase, as conversações estavam em uma fase inicial. Were at an early stage. Ele também disse, né? Então, he also said that what was under discussion was not a currency swap of the kind China recently agreed with Argentina. Então, ele também disse que o que estava sendo discutido não era uma troca de moedas do tipo que a Argentina acordou recentemente com a Argentina. Eu coloquei concordou. Esqueci o outro significado, o sinônimo. Poderia ser concordou. Então, vamos colocar um termo mais econômico. Não coloque concordou, coloque tratou. Ou deixa eu ver outra palavra. Se vocês lembrarem, me avisem. Acordou. Eu preferi acordar, porque no sentido de concordar, né? Porque agree é mais no sentido de concordar, acordar. E daí, se eu falo concordar, é como se você dissesse A e eu dissesse A e nós concordamos. Quando a gente acorda, avançou? Também, acho que sim. Deixa eu pensar. Não vou responder tão rápido. Tipo que a China... Acho que dá. Acho que não fica estranho. Depois vou dar uma olhada, Vitor. Mas eu acho que sim. Como esse vídeo vai subir lá no vídeo do YouTube, eu coloco lá nos comentários. Mas eu acho que sim. Tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O concordou aí ficaria estranho. Então, acordou recentemente, não, né? Então, recently agree. Então, eu consegui manter esse advérbio aqui, não ficou esquisito, não mudou concordância nem nada, não mudou o sentido da sentença. Então, recently agree with Argentina. Então, acordou recentemente com a Argentina. E que os Estados Unidos, né? US em inglês, EUA em português, simples, mas às vezes acontece da gente errar. Haviam acordado com vários países, incluindo o Brasil. Se vocês colocarem acordaram direto aqui, em vez de haviam acordado, também está funcionando, também tá bonito, tá? Se vocês têm dúvidas em relação ao past perfect, vão lá na gramática, dão uma olhada. Eu aqui quis dar essa ênfase do past perfect mesmo, né? Que é um passado que aconteceu antes de outros passados. Então, era essa a ideia que eu queria dar aqui. Mas se vocês colocarem que os Estados Unidos acordaram com vários países, incluindo o Brasil, também tá bem feito. Currency swaps are not necessarily trade related, the official said. Ou seja, as trocas de moedas não são necessariamente relacionadas ao comércio, né? Não são necessariamente relacionadas ao comércio. Esse related aqui não é verbo no passado. Isso aqui é adjetivo. Tá? Então, não lembra adjetivos que derivam de verbos terminados com ing, que tem ing, que tem ed, vai na gramática, dá uma olhadinha. Disse o funcionário. The funds can be drawn down for any use
Então, os fundos podem ser sacados para qualquer uso. Esse drawdown aqui, ele tem dois significados. Ele tem o termo comum, tem o significado comum e ele tem o significado econômico. Quando eu falo to draw down something, eu estou dizendo que to draw down é sacar a arma. Tá? Esse é o significado mais comum de drawdown. Mas nos termos econômicos, to draw down é sacar. Só sacar. Sacar dinheiro, né? Mais nesse sentido. What we are talking about now is Brazil paying for Chinese goods with reals, and China paying for Brazilian goods with renminbi. Então, aqui a gente está pegando uma outra palavra que não é normal a gente ter outros significados. A gente não está acostumado. A palavra goods significa produtos também. Então, o que estamos falando, what we are talking about, o que estamos falando agora, é do Brasil pagar por produtos chineses com reais e a China pagar por produtos brasileiros em renminbis. Tudo bem, gente? Henrique Meirelles and Zhao Xiaoshun, governors of the two countries' central banks, were expected to meet soon to discuss the matter, the official said. Então, Henrique Meirelles e Zhao Qinchao, presidentes ou diretores, porque vocês já ouviram a gente falar aqui no Brasil, o governador do Banco Central? A gente fala o presidente do Banco Central ou o diretor do Banco Central. Então, vocês não vão colocar aqui governador. A gente não usa a palavra governador de Banco Central. Tá? A gente fala de presidente. Tá? E aqui, dos bancos centrais, esse aqui eu não capitalizo mesmo, porque eu não estou falando do Banco Central do Brasil. Eu estou falando do Banco Central, dos dois bancos centrais, né? Então, eu não estou especificando qual dos dois. São bancos centrais dos dois países. O were expected são esperados. Provavelmente muita gente colocou. São esperados. Gente, está errado. To be expected também significa dever. I am expected to be a good teacher. Ou seja, eu devo ser uma boa professora. No sentido de obrigação. Tá? Então, se vocês traduziram aqui como era esperado, já grifa ali, tá? E to be expected é dever. Então, deveriam, como está na voz passiva, eu deixei na voz passiva. Deveriam se reunir em breve para discutir o assunto, disse o oficial. Ou, aliás, aqui disse o funcionário, tá? Não é oficial, não, é o funcionário. Mr. Zhao recently proposed replacing the US dollar as the world's leading currency with a new international reserve currency, possibly in the form of special drawing rights, a unit of account used by the International Monetary Fund. Desculpa. Então, o senhor Zhu recently proposed, então propôs recentemente, replacing the US dollar, a substituição do dólar americano. Por que eu botei dólar americano? Porque tem dólar canadense, por exemplo. Então, eu estou especificando que dólar, né? Como a principal moeda do mundo por uma moeda de reserva internacional. Então, tá aqui, ó. With a new international reserve currency. Currency, gente, é moeda. Tá? Não é corrente. É moeda. Possibly in the form of special drawing rights. Possivelmente na forma de direito especial de saque. Então, drawing no economês, ou economiquês, não sei, é sacar. A unit of account used by International Monetary Fund. Uma unidade de conta utilizada pelo Fundo Monetário Internacional. In an essay posted on the People's Bank of China website, Mr. Zhao said the goal would be to create a reserve currency that is disconnected from individual nations. Então, em artigo, essay não é só discursivo, né? Texto discursivo, é artigo também. Posted,
publicado no site do Banco Popular da China. Não é um banco específico? Agora eu vou ficar pirada, Vitor. Então, se é um banco específico, Banco Popular da China, né? O senhor Zhao disse que o objetivo, would be, seria, to create, criar uma moeda de reserva, né? Currency é moeda, que seja desconectada das nações individuais. Ou a gente poderia dizer aqui, das nações individualmente. Não, não pode. Individualmente não pode, porque eu deixo de ser um adjetivo e passo para ser um advérbio. Aí eu estou mudando a morfologia da sentença e estou mudando o que a sentença está querendo dizer. Então, tem que ser nações individuais, tá? In September, Brazil and Argentina signed an agreement under which importers and exporters in the two countries may make and receive payments in pesos and reals, although they may also continue to use the US dollar if they prefer. Então, em setembro, Brasil e Argentina. Ah, professora, eu posso colocar o Brasil e a Argentina? Se você colocar o Brasil e a Argentina, não esquece do paralelismo, tá? Então, Brasil e Argentina, signed, assinaram um acordo, um agreement, isso aqui é termo que a gente tem que gravar bem, porque isso aqui é termo diplomático. Under, sob, né? Sob o qual importadores e exportadores dos dois países podem fazer e receber pagamentos em pesos e reais, although, embora, também possam continuar a usar o dólar americano se preferir. E acabou. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês não entenderam? Alguma coisa que vocês discordam? Algo que vocês tenham feito e vocês acham que eu fiz errado? Alguma? Não? No item 6, vamos voltar lá. Da versão ou da tradução, Vitor? Acho que é da... Só pode ser da tradução, né? Não, pode ser da... Não é, só pode ser da versão. Então, deixa eu voltar lá. Só um pouquinho, tá? Tá enxergando? Oxe, não foi? Deixa eu tentar de novo, peraí. Aqui, deixa eu ver se eu consigo agora. Desculpa, gente, às vezes eu me atrapalho toda aqui. Rapidinho, tá? Já consigo. Aqui, tá enxergando, Vitor? Você está aparecendo? Se não tiver, me avise, gente, que daí eu já... Professora que não sabe mexer com tecnologia tem seus problemas, né? Deveriam se reunir, está correto? Deveriam se reunir. No item 6 aparece, deveriam se reunir. Está correto. Were expected to meet, deveriam se reunir, está correto. Tenho a impressão de que se não poderia estar solto entre os verbos. Colocação ênclise e próclise, né? Deveriam reunir-se, no caso? Deixa eu me lembrar no português. Deveriam se reunir. Tá correto. Deveriam se, dever-se, iam. Não, aí não. Não. Ficaria correto, melhor, se você dissesse assim, deveriam reunir-se. Porque assim, qual que é o verbo reflexivo? É o dever ou reunir? É isso que você tem que pensar. Qual que é o verbo reflexivo aqui? Eles se devem ou eles se reúnem? Exatamente.
Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que saber, qual que é o verbo reflexivo? Então, o verbo reflexivo, nesse caso aqui, é o reunir. Eu não poderia colocar esse pronome reflexivo. Isso, eu usaria deveriam reunir-se, se fosse fazer diferente. Perfeito. Eu não poderia colocar esse se antes de reunir se o se tivesse já logo depois da vírgula, porque eu não posso usar pronome reflexivo pós-pontuação. Qualquer pontuação, ponto final, eu não vou dizer te amo, por exemplo, está errado. É amo-te, né? Exemplo clássico. Então eu não poderia dizer se reuniram, eu diria reuniram-se. Mas como é o deveriam, tem antes, e aqui não tem problema, deveriam se reunir. Mas eu acho que ficaria mais fluido, realmente, David e Vitor. Ficaria mais fluido, deveriam reunir-se. Acho que fica mais fluido mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Vou deixar o slide. Deveriam reunir-se seria a única possibilidade? Nesse caso, sim, porque o problema aqui é o were expected. Porque quando eu falo to be expected, to do something, esse to be expected, ele não é esperar por, tá? Esse to be expected to é dever. Então, eu tenho que traduzir com o verbo dever. Então, vou tentar simplificar e vou substituir Henrique Meirelles Exal Xinjiao por um pronome. Então, eles, né? Eles deveriam reunir-se em breve para discutir o assunto. Eu não consigo enxergar outra possibilidade, Vitor. Eu não consigo ver outra frase que ficaria melhor encaixada. David, o vídeo vai ficar no YouTube, pode ficar tranquilo, tá? Eles vão subir no YouTube do Quarto Secretariado. Então, Vitor, eu não consigo enxergar outra melhor forma, não. Tá? Eu estou substituindo tudo ali por eles. Então, eles. Então, they were expected to meet soon. Vamos mexer só com isso aqui. Então, they were expected to meet soon. Então, eles deveriam, porque eu estou falando na voz passiva. Então, se eu estou falando na voz passiva, eu tenho que manter a voz passiva. Eu poderia dizer, eles devem se reunir em breve, devem reunir-se em breve para discutir o assunto. Mas eu acho que não fica bacana. Eu acho que o deveriam ficar melhor, porque como é voz passiva, eu mantenho a voz passiva, eu mantenho o intuito da voz passiva, que é dar ênfase a quem recebe a ação e não quem executa a ação, né? Eu acho que assim fica melhor. Se alguém tiver outra opinião, pode mandar. Mais alguma dúvida, gente? Marcelo, eu posso ver isso com a secretaria do curso para enviar especificamente para vocês que quiserem. Mas aí teria que mandar o e-mail para aí o pessoal mandar. Tá? Eu acho que daí, quem quiser os slides, falem com a Renata e aí eu disponibilizo os slides e ela manda para vocês. Pode ser? Então, beleza. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum problema na cachola por causa dessas traduções? Geralmente tradução é mais questão de interpretação mesmo. Não? Tudo certo? Tudo tranquilo, gente? Entenderam, então, como é que funciona, né? Então, basicamente, eu fiz uma tradução ao vivo aqui com vocês. O ideal é vocês anotarem quantos erros vocês cometeram e quais foram os tipos de erro. Se foram erros gramaticais, então vocês já sabem quais os pontos gramaticais que vocês têm que estudar especificamente. Não precisa estudar uma gramática inteira. Vá lá naqueles pontos que vocês erraram. Sejam
vamos dizer assim, sejam objetivos, né? Não precisam fugir muito. Se foi de vocabulário, faltou vocabulário, vocês já sabem que vocês têm que fazer mais leituras, né? E de preferência mais leituras ativas do que passivas. E se foi questão de interpretação de texto, né? Alguma modificação que vocês fizeram que não bateu com a que deveria ser, aí questão é vocabulário também, tá? Vocabulário inserido em contexto. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem à vontade para me mandarem dúvidas. Depois eles vão subir a aula no YouTube. Se vocês quiserem botar lá nos comentários, eu vou estar à disposição, dou uma olhada e respondo, né? Estamos sempre à disposição lá no quarto secretariado, quiserem mandar dúvidas, né? Espero que vocês tenham gostado do simulado. Quem tiver interesse em aula, tem a aula de inglês minha lá no quarto secretariado, eu estou à disposição. E vejo vocês nos próximos simulados, né? Agradeço e espero que vocês todos tenham bons estudos e uma boa noite, gente. Muito obrigada, viu?